E aí, já ouviu falar desses quadrinhos do Frank Miller, Holy Terror? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de quadrinhos aí, mas antes da gente continuar, é claro, não deixe de se inscrever no canal, já ativa o sininho aí também, já deixa o like no vídeo aí, por favor, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir também o nosso podcast no Spotify. E também compartilhe o canal aí com quem você conhece e deixe o seu comentário aí pra gente ver o que você tá achando do canal e também as suas sugestões aí sobre temas, sobre quadrinhos, sobre filmes, séries, pra gente comentar aqui no História em Casa, hein? E hoje a gente vai dar uma analisada aí nesses quadrinhos do Frank Miller chamado Holy Terror, ou Terror Sagrado, uns quadrinhos que foram lançados aí em 2011 e por sinal aí carregam já uma certa polêmica, que falam aí que o seu autor, o Frank Miller, ele na verdade teria sido islamofóbico aí, por conta aí de que nesses quadrinhos ele teria meio que pregado uma violência contra a população muçulmana. Isso porque nos quadrinhos lá ele vai representar justamente um par de personagens, né, tipo para nós, como a gente vai falar, uma espécie de Batman e uma mulher gato aí, né, basicamente revidando os ataques terroristas muçulmanos que foram feitos lá numa cidade, então, fictícia por onde se passa os quadrinhos. Lembrando que com isso, então, esses quadrinhos, na verdade, né, foram considerados islamofóbicos por meio que não só representar uma certa tentativa de uma vingança em relação aí ao 11 de setembro de 2001, mas também essa questão de se colocar até de que o Frank Miller estaria, né, possivelmente pendendo mais para uma direita conservadora e até, quem sabe, apoiando aí projetos, digamos, mais ultranacionalistas até, ou também essa, né, dúvida se ele não estava talvez meio que causando mesmo uma polêmica para voltar aí com força nos quadrinhos, até porque, na minha visão, eu sempre lembro dele, né, com esse rostinho aí e tal, e recentemente, né, em convenções aí de quadrinhos, ele na verdade já demonstrou o quanto aí o tempo passou, já estava bem um pouquinho aí mais velhinho, né? Mas lembrando aí o Frank Miller, que você talvez já conheça também de outras produções, como aí 300 de Esparta, né? Esses quadrinhos aí lindo, maravilhoso, baseado lá também, né, no que seria o livro História de Heródoto e especificamente tratando lá da Batalha das Termópilas, né, no contexto das chamadas guerras médicas da Grécia lá contra a invasão do Império Persa, primeiro com Dario I e depois com Xerxes. Se você lembra que também já virou filme aí, né, esses quadrinhos, assim como também o Sin City lá do Frank Miller, que também, por sinal que ele também aí, né, ajudou a transpor para o cinema. E uma coisa também interessante, como aqui nos quadrinhos, né, a gente vai ver muito ressaltar assim, em Sin City também, o próprio 300, essa questão do alto contraste, até porque esses quadrinhos do Holy Terror aqui, como a gente vai ver, eles são preto e branco, né? E o 300 de Esparta, que também na época já tinha causado uma certa polêmica, falando aí de que como, né, a forma que o Frank Miller retratou, né, os persas, seria uma forma também de retratar, né, os imigrantes, ou principalmente, né, orientais aí, ou no caso ligados aos árabes aí, no contexto então, também dos Estados Unidos aí dos anos 2000 e tal. Então, né, tem essas várias polêmicas aí, mas é bom lembrar que ele já fez, né, releituras ou, né, origens aí de vários personagens, assim também atualizações aí ou também, né, arcos de histórias que foram criadas pelo Frank Miller e que foram responsáveis aí por revitalizar alguns personagens ou de repente até fazerem a fama de um personagem, como no caso do Demolidor também, muito interessante esse arco de histórias aí do Frank Miller e do Klaus Johnson, se você tiver a oportunidade, Klaus Jansson, né, se você tiver a oportunidade de se conhecer aí, que vale muito a pena. Ele que também fez essa, né, o Dark Knight aí, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, que é essa até a edição aí que eu consegui herdar do meu irmão Daniel, né, que é muito interessante, que narra lá, né, o Batman mais velho, ele já idoso e até por sinal, né, ele tendo lá também uma garota prodígio
prodígio, uma menina prodígio e uma Robin, né? Que aí também é uma coisa bem legal aí, por conta dessa coisa de que às vezes só se ressalta os personagens heróis masculinos e tal, né? E na verdade aqui não só, né, a Robin, mas a Mulher Gato também, lá no Cavaleiro das Trevas, vale a pena aí para vocês. E o Batman, né, que já velho e tal no Cavaleiro das Trevas, volta com tudo aí para tentar, né, controlar Gotham, que vinham sofrendo aí de vários problemas. Mas é bem interessante para você se tiver oportunidade, até porque os desenhos aí do Frank Miller realmente eram, né, diferenciados aí. O cara faz cada aí, né, arte assim de 2 páginas, de pôster, que vale muito a pena para você. E só para você ver alguns detalhes aí, ó, no Batman que, né, tava na toda a sua plenitude aí já de um senhor aí idoso, mas que volta com tudo e, por sinal, volta também, né, meio que trazendo aí os jovens junto com ele. É bem interessante esses quadrinhos e também os quadrinhos que vale a pena a gente comentar, né, numa outra edição aí do quadrinhos aqui no História em Casa. E esses quadrinhos que, por sinal, aí, né, envolve até uma cena épica, aí muita gente vai lembrar, né, do Batman, então, socando aí o Super-Homem, coisa que também apareceu recentemente lá, né, no filme dos dois, né, mas que vale muito a pena aí por conta dessa situação também, no contexto que foi elaborado lá os quadrinhos, meio anos 80 e tal, lance também ainda de Guerra Fria, de Holocausto Nuclear, coisas que hoje já estariam meio fora de época e tal. Mas é uma coisa também que eu acho muito interessante, que eu me interesso mesmo, que é por essa visão, né, do futuro do pessoal do passado. Tipo, para quem aí, você que está em 2020, né, talvez se você está em 2300 assistindo esse vídeo, talvez você esteja perguntando como é que as pessoas faziam em 2020. As pessoas faziam vídeo, viravam youtuber e tal, como eu estou fazendo aqui. Então você tem essa coisa assim de que, né, para nós de 2020, né, é o futuro aí de, sei lá, dos anos 1950, que muita gente achava que já ia ter cidade na Lua, marciano e tal, e não tem nada disso ainda, né? Mas interessante para você, se você tiver oportunidade também, a gente vai comentar no outro vídeo, Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, e essa cena aí inteira do Batman socando aí o Super-Homem, né? Mas para quem viu lá, assistiu ao filme, sabe que, né, tem uma situação aí de que o Batman, ele é claro, muito inteligente, utiliza vários recursos aí para meio que, né, espancar o Super-Homem. E aqui para nós, né, essas releituras também que o próprio aí, né, Frank Miller fez da sua obra, como, né, continuando aí com esse Batman Cavaleiro das Trevas mais velho e tal, e abrindo uma outra, né, outro arco de história também bem interessante. Vale a pena aí, Batman Cavaleiro das Trevas 2 e 3 e por aí vai. Mas também o Frank Miller, ele é uma figura muito interessante aí no trabalho que ele fez com o Bill Sienkiewicz, nem sei falar se é Sienkiewicz, né, no Elektra Assassina, que aí, né, ele desenvolveu cada vez mais a personagem lá, né, a partir do Demolidor, que vale muito a pena também né, conhecer esses quadrinhos. Mas a gente vai em outros momentos comentando aí, como também esse que é muito interessante, o Frank Miller, né, do Frank Miller, o Ronin aí, Frank Miller. O Ronin, que é basicamente uma história lá de um samurai que ele, né, meio que reencarna no futuro e tal. Uma coisa meio Samurai Jack para você, se você já assistiu lá, né, um Cartoon Network e tal. Vale muito a pena. O Ronin também é uma coisa que, né, quadrinhos aí que marcaram também a minha juventude, de novo, graças a meu irmão aí, né, que me apresentava esses quadrinhos, e também aí graças aos meus pais, meu pai principalmente, que eu lembro sempre, né, uma das memórias da minha infância que eu guardei era, né, dele me levando aí, ele levando eu e meu irmão aos domingos na banca para a gente aproveitar e fazer uma festa lá, comprando vários quadrinhos, não só, é claro, de Mônica e tal, mas de heróis também, que, né, eu tinha com meu irmão mais velho aí. Mas é muito também interessante se lembrar que estamos falando desses quadrinhos, então, do Holy Terror aqui, e agora a gente vai apresentar um pouco, é claro, dos quadrinhos que eu tenho aqui. Só para lembrar que esses quadrinhos aqui, eles são, né, num tamanho maior. Note que vocês estão vendo aqui, né, se a gente for pegar tipo um caderno aí de, sei lá, um caderno universitário, né, em comparação, só para vocês terem uma noção aqui mais ou menos, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó, tá vendo? Então é aquela edição, né, que na verdade não é do tamanho original, digamos, dos quadrinhos, né? Ele pega então deitado, né? Para nós isso aqui seria o de pé, isso aqui o deitado. Como os 300 também, né, são assim. Então ficar esperto aí, né? Só vai lá para você aqui e aí vocês estão vendo já os quadrinhos, ó, a bolinha da Maria ali, a bolinha da Maria aqui. É só para vocês, né, darem uma analisada, vai passar aí na frente para vocês, porque realmente ele é bem grande assim, tá? Até eu nem sei se eu consigo colocar tudo aqui para vocês verem, porque ele
esses quadrinhos realmente, ó, bem grande, vamos arrumar, quem sabe faz ao vivo, ó, estão aqui, certo? Mas só para vocês darem uma analisada, que é uma história muito legal assim, por conta, né, de que, deixa eu diminuir aqui a minha figurinha, né, que é uma história, na verdade, a tentativa do Frank Miller era fazer, né, o Batman, né, basicamente detonando um monte de muçulmano. E o pessoal aí da DC não gostou muito, né? E aí ele inventou um personagem então. E aí que tá, ó. Tá aqui inteiro, né? Não vai dar para você ver, mas se você encontrar o infiel, mate o infiel. E o Frank Miller começa com essa aí citação, e aí que vem essa questão, né, de aí talvez, né, uma referência óbvia a Nova York e tal, né? Mas a história em quadrinhos começa aí, notem de novo, como eu falei, às vezes, né, esse contraste aí que é característico do Frank Miller hoje em dia, mas o que para mim algumas vezes era muito confuso até, tem uns quadrinhos que, nossa, você não sabe onde está o pé da pessoa, onde está a mão da pessoa, é meio confuso assim, né, porque ele cria esses efeitos meio que visuais bem interessantes. Mas é referência, ó, do que seria, né, o Batman e do que seria aí, né, a Mulher Gato. Que aí o Batman aqui aparece como The Fixer, né, que seria o ajustador, algo assim. E aí você tem, né, essa coisa de que eles estão lá se combatendo e até meio que, né, rolando um assédio, uma coisa ali de uma fera e tal, mas eles se detonando, saindo na porrada, e olha que coisa, o amor é lindo, né? Como também a referência lá do Batman e da Mulher Gato. E aí quando eles estão lá se socando, se batendo, se beijando, nesse pega meio esquisito, mas ao mesmo tempo gostoso também, você tem essa coisa de que enquanto eles estão lá, rola um atentado terrorista, e aí um atentado terrorista muçulmano, que é aí que vem essa coisa, né, da explosão aí seguida de pregos. Então tem aí um monte de imagens, né, pesadas assim da violência e tal, das explosões, dos atentados. E ele também dá uma abusadinha aí, é claro, nas páginas em branco para criar aí uma certa dramaticidade, né? Mas aí ele vem mostrando que seria justamente essa referência desse ataque muçulmano, né? Então, essa coisa de que os quadrinhos foram taxados aí por muita gente como islamofóbicos, né? E aí a referência, vamos ver aqui passar um pouco mais para frente para vocês, mas essa referência também deles então indo atrás e se vingando. Então essa questão de tipo, será que, né, usar o Batman como se fosse aí para socar um monte de muçulmanos seria legal? Tem também a referência do Jim Gordon aqui também, ó, né? Aqui o Jim Gordon aqui para vocês, o comissário Gordon, né? Se você preferir. Deixa eu ver aqui só um pouco mais para frente, ó. Então notem que, né, ele demonstra realmente que o negócio é contra muçulmano. E aí eles começam a detonar todo mundo que eles vão encontrando, todos os terroristas, né? E diferente do Batman, esse The Fixer aqui, ele usa armas, né? Tá aqui nessa imagem falando, passamos a empregar diplomacia pós-moderna. Diplomacia pós-moderna, que é tiro na boca, tiro na cara, né? Tipo que eles estão falando aqui, tiro na cara de terrorista, né? Então essa coisa que meio que o Frank Miller teria pegado pesado demais aí, né? E aí associando também a destruição, se não me engano, da estátua ali, do que seria a Estátua da Liberdade, né? Mas essa referência então também para vocês aí, ó, né? Também alguns quadros aí mais coloridos, né, para criar esse efeito visual, mas bem essa questão aqui, né, do islamismo, do terrorismo islâmico, desculpe, né, do terrorismo islâmico sendo combatido então pelo nosso amigo aí The Fixer, que é o, entre aspas, o Batman aqui que o Frank Miller, né, não pôde usar nos seus quadrinhos. E aí essa questão, né, de novo, os atentados terroristas, e também ele aqui respeitosamente dedicado a Theo Van Gogh. Né? Então tá aí para vocês esses quadrinhos Holy Terror, que vale muito a pena aí, não só pela sua questão, é claro, né, digamos, polêmica, mas também aí pela própria situação que você tem relacionado aqui, né, a essa, né, polêmica da islamofobia e tal, mas, né, essa grande obra aí do Frank Miller que vale a pena mesmo conhecer, né, e que vale a pena aí não só entrar em contato com essa Holy Terror, mas entrar em contato também com esses outros quadrinhos mais antigos aí do Frank Miller. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí desse comentário, e antes da gente terminar, eu lembrei aqui agora
que teve também uma história em quadrinhos que não tem nada a ver com o Frank Miller, mas que também chamava Batman Terror Sagrado, né? Não tem nada a ver aqui com esses quadrinhos, mas antes de terminar, esses quadrinhos também eram interessantes, que eu lembro, né? Eu peguei pelo mesmo nome, mas é que era como seria aí, né, a história se o Oliver Cromwell, lá na Inglaterra, no século XVII, né, tivesse continuado no poder com a República de Cromwell, e o Batman aqui, se eu não estou enganado, e aí o meu irmão pode confirmar também, mas eu acho que ele tinha assumido aí a batina, né, tipo de um padre ali da igreja anglicana, se eu não estou enganado, algo assim. Vale a pena aí também entrar em contato com essa história, mas é uma outra história aí que a gente já tem, é claro, para comentar mais para frente. E hoje aí ficamos então com esse comentário de quadrinhos aqui com o Prof. Elvis no História em Casa, e é claro aí de novo, antes da gente terminar, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não ativou o sininho e nem deu o like aí no vídeo, dá um like aí no vídeo, por favor. Segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir também o nosso podcast no Spotify. É isso aí, então. Obrigado, hein, gente. Até o próximo aí, História em Casa, né? Quadrinhos, que deu uma erradinha aqui no final agora, mas vale a pena. É isso aí, segue aí comigo.